Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Meu nome é Leonardo Maciel e aqui ao meu lado está meu amigo Jackson Freitas. Olá! Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente nas redes sociais, que está acompanhando nosso trabalho no YouTube também. Para quem não segue a gente ou quem está assistindo e está conhecendo nosso trabalho agora, por favor, acesse o nosso Instagram, @Trevo Podcast, siga a gente lá, a gente está postando conteúdo todos os dias. YouTube também. Siga o canal de corte também, para quem não quer assistir o episódio todo ou se interessou por uma parte específica, tem o nosso canal de cortes, Corte Trevo Podcast, né, Jackson? Isso aí. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa filha de Santa Maria, uma pessoa que trabalha com enfermagem, uma pessoa filha de Santa Maria, eu já falei, né? Tá foda hoje, é o sono. Pô, assim, a gente vai gravar com a Lena Carla, que é enfermeira. Tá. E hoje a gente vai gravar com a Lena. Obrigado primeiramente por aceitar o nosso convite e também vir aqui explicar um pouco sobre essa profissão que é tão importante como a enfermagem. Eu que agradeço o convite. Pessoal, antes da gente começar, quero agradecer a Desk por ter cedido o espaço. Eu gostaria que vocês fossem lá e seguissem a Desk para você conhecer o trabalho deles, que é muito importante aqui no nosso meio. E é isso, bora começar, né, Lão? Vamos. E aí, Moisés? Não é Moisés. Não, eu ainda não sou o Moisés de vocês. Ah, verdade. E aí, Lena, como é que tu começou a se interessar pela enfermagem, cara? Isso foi uma coisa que tu sempre quis ou meio que tu foi se identificando ao longo do tempo? Na verdade, foi se identificando. Muita gente diz, na verdade, com relação à enfermagem, que a profissão escolheu ela e não ela escolheu a profissão. E eu posso dizer isso no meu caso. Como assim? Eu, na verdade, não tinha a menor intenção em fazer enfermagem. Eu me inscrevi em biologia, me inscrevi em design gráfico, me inscrevi em medicina, me inscrevi em diversas áreas, inclusive fisioterapia e terapia ocupacional. Eu passei em design gráfico, inicialmente, me matriculei e, faltando uma semana, fui lá e tranquei. E voltei para o cursinho. E foi quando, em uma dessas feiras que tem na UFPA, com relação a cursos, estantes, né, mostrando diversos cursos, como é que funcionam, eu conheci a biomedicina. Foi onde eu me identifiquei um pouco e decidi que era isso que eu queria, né? Então, voltei para o cursinho, comecei a estudar novamente em Castanhal. Foi a época que o Leite abriu em Castanhal. Então, Para quem não sabe, o Leite é um colégio, né? Isso. Eu fui parte da primeira turma de cursinho de lá. Então, eu estava fazendo tudo que aparecia. Foi quando minhas primas se matricularam na Fibra e passaram, né? Inclusive, a Luane, que é farmacêutica, já estava cursando a Fibra. E eu decidi fazer o vestibular de lá, no período de junho para julho. Foi quando eu passei em biomedicina e eu decidi cursar. E em agosto eu iniciei a cursar, só que a Fibra, ela é uma instituição integrada. O que acontece? No primeiro ano da instituição, são 4 cursos juntos. Ou seja, tem gente de enfermagem, biomedicina, farmácia e nutrição. As 4 áreas da saúde. Porque durante os 2 primeiros semestres são O mesmo curso. são matérias idênticas. Então, eles fazem isso para juntar e ter um conhecimento integrado de verdade. E quando a gente passa para o terceiro semestre, que é o específico, quando você vai se matricular, você tem a escolha. Você pode mudar para qualquer outra área das 4. E foi durante esse período de 1 ano que eu acabei me identificando com a enfermagem, por estar envolvida junto com as 4 áreas. E foi quando eu decidi que era a enfermagem que eu queria para a minha vida. Foi quando você chegou para fazer o primeiro ano, já teve aquela questão do empirismo, de você ir lá no hospital, ver como é que funciona? Ou foi algo mais acadêmico que você foi reconhecendo que nossa, essa área que é interessante,
eu gostei bastante dela e vou dar prosseguimento. Não. Durante um ano, os 2 primeiros semestres, a gente só é teoria e laboratório. A gente não tem a vivência, que a gente chama, né? Uma curiosidade. Enfermeira. A gente vê em séries de televisão, novelas e tal, que a enfermeira é uma loucura no hospital. Só que, na verdade, na prática, a enfermeira, ela mexe mais com coisas burocráticas. No teu caso, é assim ou tu teve as duas experiências? As 2 experiências. O enfermeiro, na verdade, a enfermagem tem diversas áreas, né? Nós temos assistencial e nós temos gerência. O assistencial, que é o meu caso, a gente mexe com muito papel. O enfermeiro ele está ali mais para resolver partes burocráticas realmente. Saber o que está acontecendo com o prontuário do paciente, resolver documentação, exames, em geral, né? Mas o enfermeiro também ele é assistencial. Algumas partes da assistência é específico do enfermeiro, digamos dessa forma. Por exemplo, uma passagem de sonda, o técnico não pode ir lá, quem tem que passar é o enfermeiro. Acompanhar em alguns procedimentos médicos é exclusivo do enfermeiro. O técnico participa. Então, o enfermeiro, quando ele está na área da assistência, ele é tanto burocrático quanto assistencial. O técnico, ele pode, por exemplo, o que diferencia, por exemplo, o técnico de enfermagem e o enfermeiro em si formado, que tem a graduação, tudo certinho? O enfermeiro, ele é o coordenador, ele é o responsável por uma equipe técnica. Então, ele é que direciona, faz direcionamento do técnico, quantos pacientes, dependendo do grau de complexidade daquele paciente. Digamos assim, o técnico, ele é o mais assistencial. Ele é que realmente está com os pacientes, né? Parte de punção, medicações, em gerais, banho no leito. O enfermeiro, ele está ali para ajudar, auxiliar também, junto com a parte burocrática, né? E comandar uma equipe. O técnico, então, ele tem a função dele, mas tudo é dependendo também do que o enfermeiro decide, uma boa parte. O técnico ele pode agir sem o enfermeiro presente? Pode, se tiver na alçada do técnico de enfermagem. Tudo que acontece no plantão, que o enfermeiro faz, é de responsabilidade do enfermeiro, né? Isso. Acontece alguma coisa, por exemplo, um erro de medicações, vamos dizer, é responsabilidade do enfermeiro. Foi o técnico que fez? Foi. Mas o técnico ele está sob responsabilidade de um enfermeiro. Então, o enfermeiro é quem responde, que tenta resolver a situação. Helena, é 12 é? 12 horas de plantão para vocês, enfermeiros? Depende da instituição. Eu trabalho 12 por 36. Mas tem outras instituições que o enfermeiro trabalha 6 horas por dia. Interessante. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, fazendo contabilidade, e que eu fui atuar na prática, eu notei uma gigantesca diferença entre a teoria e a prática. Gigantesca mesmo, assim, de forma desproporcional. Na enfermagem ocorreu assim contigo? Tu estudou uma coisa, tu achava que era aquilo, e quando tu chegou na prática era totalmente diferente? Eu acho que, na verdade, isso vai para todas as profissões, né? Quando a gente sai da teoria que vai realmente para a prática, é que a realidade muda. É porque, por exemplo, assim, o Léo, ele cursou geografia, né? Aí você pensa, eu cursei geografia, eu vou dar aula sobre o quê? Sobre geografia, aquilo que eu aprendi na faculdade e outras coisas. Tem diferenças? Tem, mas, tipo, eu acho que, no meu caso, contabilidade, tem uma diferença maior, mais notável, né? Porque você estuda a contabilidade de uma forma romantizada e quando você vai para a prática, é tanto problema que você tem que enfrentar que a faculdade não te prepara para aquilo. Pelo menos não a que eu fiz, né? Na verdade, é todas. E quando a gente fala da área da saúde, depende muito de onde você vai atuar na área da saúde. Quando você chega em um hospital, vamos dizer, de alta complexidade, você sabe que você tem um suporte de alta complexidade. Mas quando a gente chega na realidade, vamos dizer, de um município pequeno, que tem atenção básica, a gente sabe que vai faltar muita coisa. É um município pequeno, ou seja, baixa complexidade.
foi uma situação que você viveu na sua, digamos, durante a graduação, você viu um tipo e quando você foi realmente atuar como profissional, a situação mudou, porque são ambientes diferentes, locais diferentes. Eu estudei em Belém. A realidade de Belém não vai ser a mesma realidade de Castanhal, a mesma realidade de Santa Maria, de São Miguel, Capanema, dos municípios próximos. Cada município, cada setor tem a sua realidade. Tem uma coisa também, Lena, que você atuou em quais instituições e assim na área da enfermagem, e se você já viu casos assim extremamente preocupantes. Claro, você deve ver isso toda hora, mas assim, caso que, caramba, velho, será que dá para salvar esse paciente? Assim, dá para como é que eu posso dizer? Reverter a situação. Reverter a situação. Por exemplo, alguém que sofreu um acidente grave. Chegou a trabalhar no Metropolitano, né? Justamente isso que eu queria. Na verdade, primeiro fazer uma listagem, né? Que eu trabalhei em diversos locais. Eu tive meu primeiro emprego, que foi o Hospital Metropolitano, né, em Ananindeua. Depois disso, eu trabalhei também como professora da Escola Técnica, em Belém. Trabalhei em Nova Timboteua, na parte de urgência, à noite, no atendimento. Trabalhei no Hospital de Campanha, no Hangar. Trabalhei como preceptora da Fibra, preceptora da Unopar. Trabalho atualmente no Saúde Center, em Capanema, e na Regional, 5º Centro Regional, em São Miguel. Quando eu trabalhei no Metropolitano, eu também fui enfermeira do bloco cirúrgico. Então, eu vi diversos casos. A gente sabe que o Metropolitano é um hospital de alta complexidade, urgência e emergência e para queimados. Então, muitos casos. Tudo lá, né? Tudo. Cara, teve alguma situação que tu ficou assim... Como é que eu posso dizer? Te abalou naquele dia? Tu ficou pensativa, passou alguns dias refletindo sobre aquele caso? Sim. Tem diversos casos. Eu também atuei no Centro de Queimados. Consegue citar o exemplo de alguém que passou por uma situação sem citar nomes? Na verdade, a gente não tem nem como separar e dizer assim, não, foi esse caso específico. Uhum. Porque quando a gente chega, primeiro emprego, recém-formada, que a gente para e analisa, quase tudo nos choca, né? Claro que a gente vai atuar, tentar resolver, mas quando a gente para analisar, realmente nos choca. Legal. Tem uma penada no hospital de noite? Eu sempre tive esse medo, cara. Eu queria fazer uma indagação. Né? Uma colocação é engraçado, mas tipo, quando a pessoa é criança, você escuta muito aqui em hospital, cemitério, tem muito uma penada. Você chegou a ver alguma? Não, eu ainda não cheguei a ver, mas eu tenho colegas que às vezes a gente está quietinho, ele chegou do nada para nos assustar. Aí eles, olha, fulaninho tá ali dizendo que acabou de ver uma passando. Aconteceu comigo recentemente, eu fiquei com uma pessoa, acompanhando uma pessoa, um familiar meu, e era de noite, assim, umas 10 horas, e a enfermeira, não quero ficar aqui não desliga a luz do corredor, porque eu tenho medo de dar uma penada. Mano, a pessoa fica a noite todinha escondida, porque tá com medo de dar uma penada. Isso aqui no Hospital de Santa Maria. Aí a pessoa, não sei o que, pelo amor de Deus, eu tenho medo, não sei o que. Mas isso foi a pessoa ou foi a enfermeira? A enfermeira. Tava com medo. Tava com medo. Meu Deus. Você se preocupa mais, né, cara? Tem uma história que os meninos contam, eu só fui saber um tempinho, né? Eles dizem que toda vez que um paciente fala que tá vendo umas criancinhas lá no hospital, é porque tá chegando a hora da morte para eles. Mas tu chegou a passar por essa situação, não, né? Eu não vi nada, não. Não, tipo, tá acompanhando algum paciente que relatou algo assim? Sim. Um dos pacientes falou, aí eu disse assim, será que não é porque estava em videochamada com os netos? Os meninos, não, foi porque tem essa história aqui, de quando o paciente tá dizendo que tá tendo umas criancinhas, tá vendo umas criancinhas, significa que é a hora da morte da pessoa. Nossa. Arrepia. Fiquei com medo agora de ir pro hospital e ver criança lá rodando. E se tu for para a área da pediatria? Aí lascou. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira cirurgia, eu fiquei do lado de uma
Como é? Quando tem a mulher tem um bebê, ela vai para maternidade, isso. Fugiu o nome. Ficava no meu quarto, dividia a parede com a maternidade, meu Deus do céu. Você não dorme, não. De jeito nenhum. Ah, não vou mais nem lembrar. Tá, Helena, a questão da pandemia, né? A gente sabe que, para quem é da área de saúde, enfrentou uma situação bem adversa, bem atípica, na verdade, que foi essa pandemia aí que tivemos começou ali no final de 2019, mas se agravou bastante em 2020, né? Principalmente para a gente. Você citou que trabalhou no hospital de campanha, que foi improvisado lá no Hangar, em Belém. Como foi que tu chegou a ser chamada para lá? Tu tinha que se inscrever, passou por um processo seletivo, ou simplesmente alguém te indicou lá? Como foi isso? Na verdade, passei por processo seletivo. Era uma das empresas que estava atuando, a gente manda currículo, faz cadastro. E passei por todo um processo de entrevista, prova, tudo. Tá. E aí tu conseguiu, né? Foi chamada e passou a atuar lá dentro no auge da pandemia. E como foi lidar com essa situação lá? Como é que tu enxergava de dentro o que acontecia? Porque de fora a gente só tinha aquela ideia que a mídia apresentava, né? E o que mais acontecia era você ver notícias todo dia de tantas mortes por dia e tal. E eu sempre tive curiosidade de saber como estar atuando lá dentro e ver e se realmente acontecia tantas mortes assim lá na prática. Quando eu comecei no Hangar, eu fui chamada para enfermeira de UTI. É até engraçada a história. Fui contratado eu e uma outra amiga, né? Que agora é amiga. E ela foi chamada para a enfermaria. Só que o que acontece? Ela tinha experiência em UTI e eu em enfermaria. Aí a gente ficou meio assim, né? Tá, tudo bem. Eu nunca tinha atuado em UTI. Aí, com o início do plantão, eu tava para lá e ela para a enfermaria. Quando a coordenação chegou e disse, olha, bora trocar vocês duas. Vocês têm experiência oposta. A Helena vai atuar na enfermaria e a enfermeira Rita vai atuar na UTI. Tá bom, a gente trocou, né? Porque a gente já estava achando estranho. E então eu tive primeiro uma vivência com relação à enfermaria. 20 pacientes, uma enfermaria, 2 ou 3 técnicos, dependendo do dia. Várias enfermarias sendo abertas de última hora, sendo encaminhado equipe, contratação, sendo aberto novas UTIs, uma correria, falta de leitos. E a gente via diversos tipos de casos. Eu, graças a Deus, em nenhum dos meus plantões na enfermaria, eu tive situação de um paciente agravar tanto a precisar ser reanimado, algo do tipo. Mas eu sei que eu tive colegas que passaram por essa situação. Que você olhar, o paciente está bem e em menos de minutos você olha para ele está ali rebaixando. E você precisa agir rapidamente. Então, foi bem chocante. Eu tive pacientes que entraram no Hangar pela enfermaria, parte clínica, agravaram, foram para a UTI, foram entubados, retornaram para a enfermaria, passaram praticamente 3 meses no hospital internado e ficaram naquilo dia para a enfermaria, melhorava, aparentemente melhorava, quando a gente olhava ele estava agravando novamente, a gente não sabia se permanecia na enfermaria, se encaminhava para a UTI, se aquilo era só um momento. Existe um mundo de incerteza, né? Um mundo de incertezas. Graças a Deus, esse paciente não precisou retornar para a UTI, né? Foi tudo uma situação que teve como reverter na enfermaria, acompanhamento com fisioterapia, fazendo VNI, encaminhamentos. E ele recebeu alta, graças a Deus, foi para casa. Mas foram muitos pacientes. Eu vi pacientes entrarem, pacientes saírem, passarem meses realmente com a gente. Como era a relação de vocês com os pacientes lá? Porque, queira ou não queira, vocês conversam com eles, né? E eles acabam abrindo um pouco da vida deles para vocês. Tinha essa questão psicológica. Como funcionava para vocês lidar com isso? A gente já estava em um ambiente meio que hostil, digamos assim, não é? Porque é uma doença nova,
saía protocolos, entrava protocolos, medidas, como é que funcionava ou não funcionava. E a gente realmente estava dentro de um espaço que era só a doença. Então, o máximo que a gente podia fazer era tentar, pelo menos, alegrar um pouco, né? Eu sempre conversava com meus pacientes muito, perguntava como é que eles estavam, como era a família, o que eles faziam. Sempre que eu tinha um tempinho, eu ia lá. Inclusive, eu tive um paciente que ele é de Coraci, e ele mexia com chopp, com doces, essas coisas. Então, sempre ele falava. Quando a gente parava para ver como é que ele estava, ele falava um pouquinho sobre os doces dele, como era a venda, como era tudo, o que ele fazia, o que não fazia. E ele sempre dizia, quando eu receber alta, eu vou mandar um bolo para vocês do meu doce. Eu vou mandar um bolo para vocês. Não, quantos vocês são da equipe? Eu vou mandar para vocês. No dia que aí ficava nisso. E ele foi um dos nossos pacientes, que a gente melhorava um pouquinho, saía do oxigênio, quando pensava que não, ele já estava retornando para o oxigênio. Como a gente trabalhava 12 por 36, então a gente via o paciente dia sim, dia não. Às vezes eu saía, a fisioterapia tirando ele do oxigênio, quando eu retornava, ele estava no oxigênio novamente. E no dia que ele recebeu alta, foi muito gratificante para a gente, né? E quando eu pensei que não, eu só recebi a ligação lá da portaria. Lena, disse que foi. O paciente fulaninho mandou um bolo para vocês. Prometeu, cumpriu a promessa. Mandou um bolo para vocês. Eu disse, sério, sério. O bolo lá todo decorado, com o nome dele, com plaquinhas da Covid, de tudo. Vai lá, mano. Eu acho que essa é a parte mais gratificante, assim, de ver o paciente saindo dessa situação calamitosa e voltando para a vida normal. Essa é a satisfação de vocês, né? Com relação à enfermaria, esse foi um dos casos, né? Mas quando eu fui transferida para UTI, foi um pouquinho mais chocante, né? Eu fui para UTI sem experiência de UTI realmente como profissional, apenas acadêmica, né? E eu tive pessoas maravilhosas na minha vida. Uma delas foi a enfermeira Glória, que foi quem me treinou em tudo. Eita, Glória. Foi maravilhosa comigo. E realmente, aquelas notícias de diversas mortes, de tudo, a gente não tem como negar. Aconteceram realmente. Que só quem estava ali, dentro mesmo, olhando, vivendo, que sabe como foi a situação naquele hangar. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que o Jacques foi numa linha e eu queria complementar o raciocínio. Em relação aos protocolos que vocês recebiam em relação à doença nova, né? Mudava todo dia essa questão dos protocolos, a questão da Covid, a questão dos medicamentos, toda hora mudava ou já tinha uma base do que deveria ser feito para tratar a doença? Depende de casos. Cada caso é uma situação, né? Com relação a medicações, eu acho que a gente vai um pouquinho mais para a parte médica, né? Que eles que geralmente quem decide. Eles tinham aqueles protocolos que eram implementados por eles, eles tentavam seguir, tentavam adaptar, dependendo do caso do paciente. Por exemplo, eu posso ter um paciente com 30% do pulmão comprometido, mas eu posso ter pacientes com 50%, apenas 10%, 80%. Então, cada situação é uma parte mais médica mesmo. Legal. É curioso saber sobre como funciona por dentro, né, cara? Uhum. Quando eu lembro que uma pessoa que eu conheci, quando ele ficou um tempo por um tratamento intensivo lá no Castanhal, e quando ele saiu foi feita toda uma festa e tal. Vocês faziam também lá no A gente hangar? fazia, a gente acompanhava. Porque, assim, às vezes a gente estava em um setor e depois passava para outro. Eu passei, acho que, uns 4 meses, ou mais ou menos, com a enfermeira Glória na UTI. Né? E depois eu fui transferida para uma outra UTI. Aí, o que acontecia? Essa outra UTI era apenas UTI, realmente. A que eu ficava com a Glória era uma UTI de diálise. Então, era procedimentos totalmente diferentes, né? O paciente precisava dialisar. E quando eu passei para a UTI, que não necessitava de diálise, pacientes não necessitavam de diálise, eu vi paciente sendo entubado e paciente sendo extubado, ou seja, retirada do tubo, que era a felicidade, né?
A gente já estava ali preparado para fazer a felicidade de todo mundo. E quando esse paciente era transferido para a enfermaria, a equipe de lá, eles levavam aquelas caixinhas JBL, né, pequenininha, ou no celular mesmo. E quando o maqueiro chegava, para a gente direcionar o paciente na cadeira de rodas, ou para a enfermaria, ou de alta, dependendo da situação do paciente, eles faziam. Eles inventavam de fazer imprimir umas plaquinhas, eu venci a Covid. Inclusive, foi uma das postagens pela empresa. Todo mundo personalizado de heróis. Eu estou no meio dessa foto, em que a gente foi dado alta para um paciente que chegou, passou um período entubado, foi estubado e recebeu alta. E como era a tua rotina lá do hangar? Trabalhava 12 por 36, era 8 horas por dia? Como funcionava lá? 12 por 36. 12 por 36. Trabalhar dia sim, dia não. Nessa época, tu só trabalhava exclusivamente lá? Nessa época, sim. Foi o período que eu fiquei afastado de todo mundo. Não via nem Santa Maria. Todo o período que eu trabalhava no hangar, eu fiquei sozinha em Belém, que era pelo lockdown, tudo. Nesse período, tu chegou a contrair a Covid? Olha, meus testes dizem que não, né? Meus testes dizem que não. Mas tu já pegou, né? Peguei este ano, recentemente. Sim. Eu não sei como, até o momento, nada. Bom, pode ser que eu esteja com a cura, brincadeira. Na televisão a gente via muito os técnicos e enfermeiros profissionais da área trabalhando com excesso de equipamentos de proteção, né? Principalmente quando a gente via em questões internacionais. Para vocês, como eram os equipamentos que vocês utilizavam para trabalhar dentro do hospital de campanha? Era máscara, somente máscara? Tinha aquele para-brisa na frente? Não, na verdade, a gente tinha a roupa privativa, né, da instituição. Aquela de tirar a abelha? Tipo aquela? Não, a roupa privativa é a nossa roupa que a gente veste, que muitas vezes você vê como roupa de bloco cirúrgico, essas coisas. Que é aquela, a calça e a blusa. Sim. Pois é, essa é a que a gente chama de roupa privativa. Geralmente ou uma pijaminha. verde ou azul, né? Isso, da instituição, uma roupa específica deles. Então a gente chegava, pegava na portaria uma roupa, trocava e a gente tinha que estar já de máscara, né? A N95, colocar o nosso capote, né? Que é uma proteção. Capote é o para-brisa? O capote, a gente chama de capote, outros chamam de avental. Acho que eu entendi o que seja. Né? Em algumas instituições era um macacão feito pelo mesmo material. Outros já tinha viseira, tinha o óculos de proteção, a touquinha do cabelo. Então, depende de instituição para instituição, é que foi feito, dizia, não, é obrigatório isso, outra instituição é isso. Com a gente tinha todos os parâmetros. Eu ia fazer uma pergunta e esqueci. No finalzinho da tua frase. É mentira. Não. Não, é porque eu tô tentando prestar atenção na resposta e... ia ser legal, mas deixa. Esqueceu. Uma hora eu lembro. Passa. Estava lá na Covid, né? Tenha calma. Eu queria lembrar, mas não estou lembrando. Passa ou repassa? Lá no hospital de campanha, tu falou que depende muito da instituição. Existia mais de uma instituição lá dentro do hangar? Do hangar? Ou era uma empresa específica? É uma empresa específica. Só uma? Isso. Não tinha? Entendi. Convênio com o governo do estado. Isso. Na verdade, muitas empresas são chamadas de IOS. São as IOS que trabalham. O governo contrata Como é o nome? IOS. Significa? Instituição de... É uma sigla para alguma coisa assim. Tu corta isso depois. São empresas que elas trabalham para o governo, são contratadas. De vez em quando vocês vê uma matéria, tal IOS foi selecionada para atuar em tal instituição. Nunca vi uma matéria assim. Porque não é da saúde. Se fosse da saúde, você ia ver direto. Mas só falar... Rapaz. Eu vou falar que tem aquele áudio Tu lá. corta cavalo. isso também. Não, deixa.
Carãozinho bom. Mas viu? é realmente, quando a pessoa entra num determinado assunto, tu começa a notar, até as notícias, né? Elas mudam. Elas mudam para ti. Por exemplo, antes de eu conhecer contabilidade, falava-se muito em questões de contabilidade nos jornais e tal, e eu nunca notava. A partir do momento que tu começa a estudar, pronto, aí tu percebe tudo. Tem jeito. Exato. Helena, para uma pessoa que, mudando um pouquinho de assunto, saindo da Covid, essa área acadêmica da enfermagem, quando a pessoa se forma, a primeira opção é ir para o hospital fazer a parte prática, né? Mas se a pessoa quiser continuar na área acadêmica, quais áreas ela pode explorar dentro da enfermagem? Na verdade, a enfermagem, quando você se forma, não tem exclusivamente a área hospitalar. O enfermeiro, a enfermagem em si, ela tem diversas áreas de atuação. Nós temos o enfermeiro da atenção básica, pode ser o enfermeiro assistencial da atenção básica ou enfermeiro coordenador de atenção básica. Nós temos enfermeiro da parte hospitalar, tanto assistencial quanto na parte de coordenação também, direção. Temos enfermeiros que atuam na área da urgência específico. Temos UPAs, hospitais, temos também a parte da SAMU, atendimento móvel. É uma coisa que eu queria saber. Vocês, os enfermeiros, eles vão para as instituições públicas, por exemplo, os bombeiros, dar noções de primeiro socorro lá? Existe esse feedback dos enfermeiros para os bombeiros? Porque bombeiro é uma área também muito importante, é uma área que depende muito da questão do salvamento. Existe esse feedback entre vocês? Existe sim, principalmente que algumas não, na verdade seria obrigatório, né? Ter autorização do corpo de bombeiro, as instituições para poder atuar, né? Por quê? Porque são áreas de risco. Então, é a área que possui muita gente, muita população, e que a gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida. Então, se acontecer um incêndio, alguma coisa do tipo, o bombeiro teria que estar lá na atuação. Mas mudando para a parte de primeiros socorros com relação a bombeiros e enfermeiro, sim, o corpo de bombeiro ele pode sim dar treinamento para as instituições, inclusive instituições grandes, grande porte, de alta complexidade, média complexidade, algumas de pequena complexidade. A equipe é treinada, muitas vezes, por um membro do Corpo de Bombeiro, pode ser militar ou civil, na parte de brigadistas, combate a incêndio. Então, a gente tem no hospitais, vocês podem olhar tudo, mas eles têm a equipe específica nesses tipos de casos de urgência, que foram treinados, pode ter sido por um enfermeiro, por um bombeiro. Mas, claro que a gente prefere que seja o Corpo de Bombeiro que atue nessas aulas, nessas instruções. A gente chama de educação continuada. Tu chegou a fazer cursos na área que os bombeiros ensinavam para vocês, né? Esses treinamentos? Eu sou enfermeira especialista em urgência e emergência, mas também sou bombeira civil. Então, meio que tenho uma mistura de treinamentos. Tu acha que esse treinamento com o bombeiro civil, como tu citou agora, foi escolha tua ou da instituição que tu estava atuando? Na verdade, foi escolha minha. Na época, eu estava no hangar, trabalhando. Só que antes de eu ser chamada para o hangar, eu decidi fazer o curso de bombeiro civil. O Everton já estava cursando e a gente meio que se entendeu e eu já estava querendo há um tempo. Então, ele acabou me puxando. E eu fui fazer o curso de bombeiro civil. E, primeiramente, eu estava em Nova Timboteua, trabalhando na urgência de lá. E depois eu fui trabalhar no hangar. E eu fazia apenas o curso antes do lockdown, tudo que a gente parou um período, né? E depois retornou. Entendi. Eu acho que entendi. Foi escolha minha. Tá. No treinamento lá dos bombeiros, o que foi mais difícil para ti treinar lá? O que foi mais difícil é porque eu estava trabalhando, né, na época, e
e era saindo de um plantão, às vezes indo para aula. E muitas vezes faltava. Como a instituição só funcionava aos finais de semana, as aulas, e a minha turma era do sábado de manhã, então às vezes eu tinha que sair de madrugada. E tendo chegado já... E quando a gente vai para a parte de instruções, uma parte mais militar, é tudo na régua, tudo no seu limite. Então, se você chega atrasado, você tem que... Tem alguma penalidade? Tem ali? penalidades. Entendi. Basicamente, esse curso foi para primeiro socorro e situações catastróficas, podemos dizer assim, né? O que tu achou assim, mais desafiador para ti nesse curso? Mais desafiador, porque quando a gente é de uma área específica e a gente chega em outra, a gente sempre vê umas coisas totalmente diferentes. Para mim, a parte mais desafiadora, eu acho que foi nas instruções em que eu já estava exausta e meu corpo não dava conta, né? Como instruções de combate a incêndio, instrução de resgate terrestre, em que a gente tem que... levavam a gente para parte de mata. Então, foi um pouquinho mais sugado para mim por conta disso. Às vezes eu estava vindo de um plantão e já tinha que estar viajando para estar em Castanhal. Tu imaginava que quando tu escolheu a enfermagem, tu ia passar por isso? Olha... A mamãe que sempre ficava desesperada quando eu dizia que eu me meter em alguma situação dessa, né? Quando eu fiz o curso do aeromédico, que eu era acadêmica lá em Terra Alta, que depois ela viu uma das fotos, que era eu descendo de um helicóptero. Não dá não pra mim, né? Subiu 2 metros do chão, já tô me tremendo. Não gosto de altura. Lena é quase um fuzileiro, né? É quase fuzileiro. Quase um Aprendeu a fuzileiro atirar? naval. Não exagera. O negócio da Lena é salvar vidas. É isso aí. Atualmente está trabalhando no hospital em Capanema, né? Isso. É a primeira vez que tu trabalha como empregada? Não, na verdade o Metropolitano trabalhou empregada normal, né? Não foi estágio. Não, o Metropolitano... Todas as que eu falei no início. O Metropolitano, o Hangar, Nova Timboteua, na urgência. Todos são... Nesse hospital, tu identificou alguma coisa diferente na tua rotina que tu já tinha passado? Ou é normal para ti já? Digamos que foi um pouco normal, né? Que cada instituição tem... trabalha de uma certa forma. Mas, para mim, como eu já tinha vindo de um hospital de campanha, um hospital metropolitano, então eu meio que já tinha um ritmo, digamos assim. Tu já meio que se acostumou com um ambiente bem hostil. O hospital não seria assim tão difícil de se entender lá, né? Para quem passou por um hospital de campanha, né? Uma doença nova. Como foi que tu chegou até esse hospital atual que tu trabalha em Capanema? Processo seletivo. Processo seletivo, né? Aí passou por entrevistas, coisas? Sim. Prova, entrevista. Interessante. Atuando lá dentro, tu faz uma parte mais prática ou mais administrativa? Os dois. Eita. Porque o enfermeiro é enfermeiro assistencial, mas ele mexe com a parte burocrática. Essa parte burocrática, para ti, conta um pouco sobre como funciona ela dentro de um hospital, num plantão, 12 horas, né? Porque, às vezes, as pessoas que querem optar por se tornar um enfermeiro futuramente, eles acham que é mais aquela parte prática de estar do lado do paciente, medicação, essas coisas, e não se toca que tem essa parte burocrática de você lidar com documentação. É difícil lidar com essa parte dentro de um hospital? É um pouco difícil, porque você precisa ter um jogo de cintura para tentar resolver algumas pendências. Por exemplo, nós temos o prontuário do paciente, que possui a ficha, né, de prescrição médica e de medicações, que às vezes, não tem determinada medicação ou não tem determinada dosagem, ou
ou aquela medicação é uma medicação que não foi observada, que o paciente está tendo uma reação alérgica. Então, a gente precisa tentar resolver com relação a ela. Nós temos o enfermeiro, quando ele atua, início do plantão, por exemplo, na minha rotina, eu chego, pego o plantão com a colega, né, que já estava, ela me repassa dos pacientes internados, ou os que vão ser admitidos nas instituições, ou que tem uma possível alta. Eu verifico todos os pacientes, verifico o censo daquele dia, os pacientes que têm exames para de manhã, que tem alguma coisa para ser realizada. Pacientes que estão de jejum para cirurgia, para ser encaminhados. Então, eu tenho que passar minha visita com todos os pacientes internados, saber como é que eles estão durante a noite, saber como é que está aquele acesso que eles fazem a medicações, saber como eles estão em si, né? Uma parte completa. Depois disso, eu tenho que saber também como está o meu carrinho de urgência e emergência, que é o que, caso eu tenha alguma intercorrência durante o plantão, preciso fazer a parte de SAI, preciso fazer evolução de enfermagem. A SAI e a evolução de enfermagem. A SAI, na verdade, ela é um documento específico do enfermeiro, né? Em que ele vai fazer toda a assistência de enfermagem. Então, é outro documento, parte burocrática. E eu preciso evoluir também o paciente, porque precisa estar anexado o documento, né, de como está aquele paciente durante o plantão. Isso é mais ou menos uma base. Existe muita pressão em relação aos enfermeiros. Os médicos pressionam muito os enfermeiros para fazer esses procedimentos. Ou os enfermeiros já têm essa questão e não precisa mais o médico estar indicando certas... Não, na verdade, a atuação de uma equipe multiprofissional. Então, não tem isso de o médico está ali pressionando o enfermeiro, não. É uma parte específica do enfermeiro, parte específica do médico. E existe assistência multiprofissional que envolve fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, quando necessário, cardiologista, outras especialidades. Mas isso de pressionar não tem. Por quê? Porque o médico atua de uma forma, o enfermeiro atua de outra. Eles só precisam se entender realmente, especificamente naquele paciente, para a atuação do que seria melhor para eles. É apenas uma conversa. Por exemplo, existem pacientes que o médico dá orientação para vocês tratar ele de uma forma específica. Seria isso, né? Por exemplo, da mesma forma que o médico recebe plantão, o enfermeiro recebe plantão. Mas, às vezes, algumas coisas ficam meio que na dúvida. Ou o enfermeiro passou com o paciente, observou tal situação, repassou para o médico. Aí o médico analisa, a gente conversa, tudo. Não tem algo assim, digamos que especificamente. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Legal. Fora o hospital lá de Capanema, tu também atua em São Miguel? Isso. Eu trabalho na 5ª Regional. 5ª Regional. O 5º Centro Regional de Saúde, a CESPA. E a CESPA, ela é um órgão público? Isso, do Estado. Qual as principais diferenças que ela tem do hospital que tu trabalha? O hospital atual que tu trabalha é privado, né? Isso. A diferença é que a CESPA, ele é um órgão de saúde pública, né, do Estado, em que ele é que faz todas as orientações, que participa da vida dos municípios. Eu sou a 5ª Regional, né? Então, a gente trabalha monitorizando 12 municípios, que vai de Santa Maria até Dom Eliseu. Nós temos outras regionais, nós temos 4ª Regional, temos a 3ª Regional, que é localizada em Castanhal, a 4ª Regional é em Capanema. Então, cada regional fica responsável por um total de municípios. Quando precisa juntar essas regionais, elas acabam se transformando em metropolitana. Quando se junta a 3ª e a 5ª Regional, Castanhal e São Miguel, a gente forma a 3ª Metropolitana. Na atuação na 5ª Regional, que a gente monitora esses 12 municípios, nós temos enfermeiros dependendo da atuação. Nós temos enfermeiros que vão monitorar a parte mais de atenção básica,
de baixa complexidade e enfermeiros que atuam em alta complexidade, mas não especificamente só enfermeiros. Nós temos técnico de enfermagem, nós temos contador, nós temos administrativo, nós temos pedagogos. Então, são diversas áreas e formas de atuação diferentes. O pedagogo ele é mais para a área pediátrica, infantil? Não. Não. O pedagogo, ele atua de diversas áreas. Depende de onde ele vai realmente atuar, trabalhar. Nessa quinta regional, além de tu trabalhar especificamente no prédio lá, tu também faz outras atuações fora, externamente, vamos dizer assim, em outros municípios. Isso, a gente, como eu disse, a gente monitora 12 municípios. Então, se chegar um certo período ou aquele município específico solicita a presença da CESPA, a gente vai fazer a solicitação. Por exemplo, nós temos atenção básica, nós temos SAMU, nós temos hospitais, nós temos UPAs, É como se fosse um órgão farmácia. fiscalizador? Isso, é um órgão fiscalizador. Vocês vão, por exemplo, um município, por exemplo, atualmente tu vai para São Miguel, né? Isso. Aí vamos supor que tu tem uma missão para fazer aqui em Santa Maria. Vocês vêm fiscalizar em que setor? Você vai no hospital que é conveniado, você vai no posto médico, como funciona? Isso. Na secretaria. Se chegar o período que necessita, por exemplo, era para ser anualmente o monitorizamento, né? A gente vai. Se não, quando o próprio município solicita a presença da CESPA, aí a gente se faz presente. Qual seria a situação em que o município precisa solicitar a CESPA? Quando eles querem implementar um programa novo, algum novo órgão de saúde, Vocês digamos que assim. precisam dar liberação para ir. A gente precisa fiscalizar, saber se está tudo ok, se realmente não precisa modificar alguma coisa, para poder ir o projeto de solicitação para o município. Beleza. Vamos trazer aqui umas perguntas Instagram. que o pessoal do Instagram mandou. A primeira pergunta que a gente teve aqui foi: quais os principais desafios em coordenar equipes emocionalmente abaladas? Equipes emocionalmente abaladas, na verdade, é porque estão emocionalmente abaladas, né? Então, eles já chegam com aquela situação na vida deles e quando chega alguém novo, especificamente, já é a situação de meio que um trauma. A gente precisa reverter toda uma Vocês situação, vão fazer um viver. trabalho psicológico, né? Cara, eu acho que na faculdade de contador também teria que ter. Especificamente Em todas as áreas, né, bicho? a psicologia. Porque, Professor. cara, é difícil, né? Você lidar com certas situações que você enfrenta, desde clientes ou funcionários. A gente vive com o ser humano, né? Convive, tem que atuar. Então, cada pessoa reage e vive de uma forma totalmente diferente. Existe algum trabalho religioso dentro do hospital, seja ele privado ou público, que às vezes vocês precisam, sei lá, intervir, ou talvez vocês achem que é vantagem ter um trabalho assim? Não entendi a pergunta. Como é que eu te explico? Eu não entendi por nada. Por exemplo, em todas as áreas que tu trabalhou, já teve algum trabalho religioso, alguma instituição religiosa que adentrou para dentro de um hospital, que adentrou a um hospital que vocês estão atuando e de alguma forma ajudou ali algum certo tipo de paciente, como por exemplo, pacientes que têm problemas de câncer, por exemplo. Geralmente a gente vê que alguns hospitais aceitam alguns trabalhos religiosos lá dentro. Já teve isso em algum plantão, em algum hospital? Já. Como vocês enxergam esse trabalho? Olha, é uma parte bem espiritual, na verdade, né? É bem pessoal de cada um? É bem pessoal de cada um. Por exemplo, o hospital que eu atuo, ele é um hospital, digamos que religioso, não é? Então, a gente tem o específico do hospital, mas já teve casos de pacientes, os familiares, solicitar a presença daqueles que eles sempre conviveram. Uhum. E a instituição liberar, e foram com o paciente, fizeram toda Pela rito religioso? aquele ritual religioso deles. E a gente acaba participando.
querendo ou não, é um conhecimento, né? A gente acaba conhecendo, tendo umas novas vivências. Funciona como um trabalho psicológico também, né? Isso. Legal. E, assim, especificamente de você, tu já passou por alguma situação que psicologicamente tu não estava legal para aquele dia e já precisou se ausentar ou trabalhar daquela forma mesmo? Olha, acho que todo mundo já teve que viver esses momentos, né? Tem gente que não acorda, tem aquele dia específico, ninguém acordou bem, mas tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Como eu costumo dizer, quando você olha para os boletos que tem que pagar, Quando a gente olha por boletos que tem que pagar, Às vezes é na força do, ódio. na força do ódio. Eita, razão. Próxima pergunta. Qual o teu maior desafio na pandemia, o que tu teve? o maior desafio, acho que foi para conhecer realmente como atuar. Uma doença desconhecida, protocolo entrava, saía, era uma mudança todo dia. Então, às vezes, a gente chegava e era um certo protocolo, quando a gente pensava que não, a coordenação chegava dando orientações de novos. Helena, é um tema um pouquinho polêmico, mas eu queria entrar nesse mérito. Alguém, assim, no teu plantão, já chegou, fez automedicação por causa de ideologia política e fez automedicação de, por exemplo, cloroquina e foi hospitalizado? Polêmico. É polêmico. Está ganhando a minha fama de polêmico, né? Olha, se teve isso, eu não sei. Já fugiu de mim. Pelo menos não aconteceu no teu No plantão, teu né? plantão. Não. Te dá essa colher de chá. Porque é uma coisa que aconteceu em alguns casos, né, de gente se automedicando por causa da Covid, por causa de... porque eu vi isso na televisão e eu vou tomar porque pode ser que eu me cure da doença. Aí, Na verdade, aconteceu muito isso, das pessoas se automedicarem. Mas... Tu já pegou alguma situação específica de que um paciente chegou por automedicação, seja ela na época da Covid ou não? Sim, já peguei. Tem como citar o que foi que o paciente fez? Ele, na verdade, tomou muitas medicações. Exagerou. Ai. tem uma coisa também, é que eu tive Covid no início do ano e eu não estava conseguindo dormir. Eu acabei... O que foi? Teve Covid, no início do ano. Sei que a boca tava fedendo a fora. Que nada, é porque não tinha máscara. Teve Covid no início do ano, foi? Aí eu acabei, por causa dos medicamentos, eu acabei ficando muito tempo acordado, não conseguia dormir. Se dormir era muito pesadelo. Eu Era não sei por o que causa é. dos Teve insônia. medicamentos ou Ah, teus vícios jogando? Não, é por causa do medicamento. Tá certo. Por causa da cafeína. Dá pra ver que eu gosto um pouquinho de café, né? Aí eu não consegui dormir e eu acabei tomando 2 medicamentos pra dormir e eu acabei passando mal, assim. Eu não recomendo pra ninguém assim, se automedicar, porque é uma coisa que a gente... Eu tava com dificuldade de respirar, tava me sentindo mal, aquele sintoma de uma gripe poderosa, né? Que é E tu a acha que Covid. foi por culpa do medicamento ou da Covid? Cara, eu acho que foi o medicamento. Porque eu tomei remédio pra dor, tomei um monte de remédio, depois eu tomei remédio pra dormir, tudo em cima do outro, entendeu? É pra se matar, né? Eu preferi ficar calada. Discipline ele agora. Explique por que não é legal se Por que não é automedicar. legal se automedicar? A automedicação está relacionada a uma parte cultural do Brasil. Tá? Eu senti uma dor de cabeça, deu flex. Eu fui ali, tomei um Doflex, uma dipirona, paracetamol, um Tilenol DC. Fui ali, senti uma dor no corpo, DC é bom. tomei um intramuscular. Não tô bem, vou tomar um O que coquetel. seria um intramuscular? Uma medicação muscular, injeção muscular. Injeção. Principalmente na... Entendeu? Entendeu? Então, assim, qualquer coisinha a gente tá ali, tô na farmácia, fulaninha aplica um soro. Então, é muito cultural isso da automedicação. Mas quando a gente vai para outros países, nem a dipirona é liberada em uma farmácia. Na verdade, a própria bula do remédio diz, né?
Isso. E é tem, que nem a carteira do cigarro. Sei lá, dizendo o cabo todo lascado lá, mas... Aqui, ó, vou fumar isso aqui, vai dar isso aqui. e tem medicamentos que são extremamente perigosos, assim como, por exemplo, paracetamol, dipirona, até mesmo AS. Eu acho que tem um medicamento que ele é muito forte, que ele é usado em qualquer momento, que é a azitromicina. Qualquer dorzinha de garganta, o cara vai lá e na verdade, até na pandemia, colocaram ela como medicamento para Covid, né? Caso que é desinflamatório. É isso? Antibiótico. Antibiótico. Zerou nas farmácias, né? Isso foi um problema. É como eu estou dizendo, é a automedicação, é uma parte cultural. Eu nem vou dizer que eu tomo remédio quando eu tô com dor. E tem uma coisa também que Sem eu vi. consultar um médico. Sua namorada que lute. Eu vi um vídeo dizendo que cada vez mais a gente está criando resistência para certos antibióticos, né? A gente está tomando indiscriminadamente e está meio que criando uma resistência. E a pessoa no futuro, vocês como profissional da saúde, ter que enfrentar uma nova pandemia, agora uma doença muito mais poderosa por causa Do macaco. Na verdade, algumas pessoas já têm essa resistência. Inclusive, quando a gente, vamos supor, interna um paciente e está fazendo uso de um antibiótico e, às vezes, esse antibiótico específico não está fazendo efeito. Aí o médico vai, pede um exame específico e acaba descobrindo que aquela pessoa tem resistência a ele. Aí ele tem que entrar com um novo antibiótico. Essa resistência, ela acontece pela automedicação, o excesso daquela medicação, ou pode ser também natural? Todos. Ambos os casos, né? Todos os casos. Então, Pressão, então, se o Dorflex não funcionar mais em mim, eu já sei por quê. A gente fala brincando, mas é verdade. Né? Dorflex é um dos únicos remédios que mais resolve meu problema de cabeça. Eu tenho enxaqueca, né? teve um bocado, né, de pergunta. Já li essa daqui, né? Tudo sabe qual é, mas eu já li. Eu não sei, né? Quando alguém do teu setor vinha a óbito, como a tua equipe, como você ficava? Como ficava o clima ali? Não, eu sei que talvez a tua área não seja uma que tenha índice de óbito, né? Que eu acho que é mais em UTI, essas coisas, mas ou tem uma taxa de óbito alta. Todos os setores têm. Quando acontece de um paciente que está ali sob tua responsabilidade de vir a óbito, como é que fica o clima ali, cara? Como vocês lidam com essa situação? Na verdade, é muito triste, né? A gente, às vezes, se sente um nada. A gente não sabe como ficar, na verdade, com relação à parte emocional. Na época do hangar, quando um paciente via óbito, a gente tinha um técnico, o Paulo. Tá? O Paulo é diácono, tudo. Então, todo dia de manhã, mesmo que fosse um plantão que fosse para ser, digamos, agitado, bem conturbado, a gente se reunia, fazia uma oração. E mesmo quando ele não estava mais na nossa equipe, ele ia de manhã cedo fazer oração com a gente e entregava uns papeizinhos com uma passagem bíblica. Inclusive, eu estava mexendo nas minhas coisas, eu achei um estúdio cheio desses papéis dele. E as meninas começaram a comentar no grupo que começaram a achar também esses papéis. E era algo que nos animava para poder enfrentar cada dia, né? Qual a situação mais engraçada que tu já passou nessa vida de enfermagem? Correria. Correria de um lado para o outro. Então, às vezes, a gente está correndo de um lado, está correndo para o outro. Às vezes, eu estava saindo do setor, eu parava na porta e ficava olhando de um lado para o outro. Os meninos, o que foi que aconteceu? Eu disse, eu não lembro o que eu ia fazer. Dá um branco. Vai no automático e vai, né? Tu acha que... talvez seja uma pergunta polêmica, tu responde se quiser. Tá? Tu acha que o protocolo de que os enfermeiros têm que seguir nos hospitais exigem muito deles ou talvez não seja o mais eficiente, na tua opinião? É melhor pular essa. Polêmica.
Como é ter 2 empregos? Eu sou o Júlio de Todo Deu Quiz. Mas fala a verdade, o Júnior já falou isso. Eu Já, não preciso sobre disso. autoinfluência do Jackson Ferreira. Não conheço esse. Quem é? Não sei. É o Moisés. Esse eu conheço. Qual dos 3 Moisés? Ô Moisés, Moisés. o que te deixa mais estressada em um plantão? Fome. Especificamente fome. Especificamente fome. E situações de constrangimento dentro do hospital? Tu já passou por alguma, ou viu alguma colega tua, ou sabe de alguma história que alguma colega já passou? Todo mundo tem essas situações na vida, né? Então, não tem como especificar. Helena, tem uma coisa que o Jackson entrou nesse mérito, eu também queria perguntar sobre isso. É vocês que dão a notícia, por exemplo, quando um paciente vai a óbito, é vocês que dão a notícia? Não, Não, né? isso é Mas, por exemplo, é vocês que primeiro identificam, né? geralmente. Que estão lá, né? Mas às vezes um médico tá passando no setor, tá olhando e percebeu que aquele paciente não tá bem. Mas a maior parte das vezes é o técnico ou o enfermeiro que observa. Aí ele comunica o que? A direção do hospital? A família diretamente? Não. Acho que a família não, né? De quê? Quando, por exemplo, vamos supor, um técnico lá do teu plantão identificou que um paciente veio a óbito. Geralmente a gente observa, a maior parte dos pacientes estão sempre acompanhados, então não tem como... Ainda tem toda aquela tentativa de reanimação. Isso. Geralmente ele vai para UTI, aí de lá é que vem a notícia, então... Depressão, legal. É Depressão. uma área que... Eu acho que eu tô começando a gostar da contabilidade. Não tem. Na contabilidade, o que na verdade mais estressa a gente, quem me perguntou, mas eu vou falar. É quando você acaba de... Você teve um trabalho de fazer o serviço para o cliente e o cliente não... Está satisfeito. Não é que ele está satisfeito, por exemplo. O cliente deixou atrasar algumas coisas. Você vai lá, atualiza, manda para o cara. O que acontece? Esqueceu de pagar de novo. Você vai lá... Gera o boleto de novo. E aí vai... Isso estressa bastante. Bastante. Ainda mais quando o cliente vem com um papo de que não consegui por causa disso, por causa daquilo. Não são todos os casos, a gente sabe que tem muitos clientes que não conseguem de fato, mas... Tem todos os seus casos e exceções. Você sabe que você sabe. Lena, hoje, escolher uma área para se formar, o adolescente está tendo muita dificuldade para conseguir identificar aquilo que ele é bom. E digamos que está assistindo aqui agora uma pessoa que está pensando em fazer enfermagem. O que tu diria para essa pessoa antes dela escolher de fato? O que ela deveria conhecer antes dela escolher a enfermagem? Eu já tive colegas que entraram na enfermagem, terminaram a graduação e depois foram para outra área. Iniciaram outra graduação. O que eu aconselharia é realmente observar. Você consegue lidar com o público, você consegue lidar com a morte, a doença, com situações que ocorrem no dia a dia. E o principal, você consegue ver sangue. Eu já tive amigos que... Tem gente, né, que não sabe lidar com sangue. Isso. Viu sangue, passou ruim... Eu fico perguntando, conhece algum enfermeiro que tem esse problema? Não. Atualmente, não. Geralmente você desiste no meio do curso. Isso. Ou no início mesmo. Mas já pegou algum paciente com essa situação específica? Eu já tive muitos pacientes. Às vezes eles perdiam o acesso, né, de medicações, tinham que funcionar de novo. Tava ali alguém do lado segurando o rosto e conversando tudo, porque ele não podia ver. Porque quando a gente coloca o gelco, a gente vê o fluxo sanguíneo, que é quando a gente sabe que realmente está na veia. Então ele não podia nem ver isso. Cara, uma coisa, eu até me lembrei agora desse negócio do acesso. Eu lembro que quando eu era criança, a gente passava mal, que eu vivia doente. Colocava o acesso aqui, aquela agulhinha que parece uma borboletinha. Bem aqui. Sim.
É o scalp. Aquela agulha, geralmente, ela é de metal. E hoje em dia, ela é de plástico. Não, ainda existe o scalp, que é essa borboletinha. Ela é mais usada em urgências. Mas, dependendo também da instituição e do que o paciente vai fazer. Mas existe agora o Gelco. O Gelco, ele é um dispositivo em que ainda possui a agulha apenas para a introdução do acesso. Quando fica o silicone e a agulha sai. Então, que é o Gelco. Ah, no caso... Ah, eu acho que eu estou entendendo. Agora tudo faz sentido. Quando eu fiz a minha primeira cirurgia, eu fiquei com acesso aqui no braço esquerdo. E era uma agulha bem grande. Atravessava até a parte que dobra aqui. Ó. E ainda assim eu conseguia me movimentar, só que eu tinha muito medo. Até que teve um momento que a enfermeira veio e disse: não, tu pode movimentar o braço, que eu tava reclamando, eu estava dormente, né? Tu pode fazer isso aqui. Ela fez no meu braço assim. Eu falei, meu Deus, agulha. Na verdade, ela é maleável, né? Ela é uma agulha que é revestida com um siliconezinho, que é o plástico que vocês estavam chamando, né? Em que a agulha ele é apenas para ajudar no auxílio da introdução desse acesso. O que a agulha sai e o silicone fica. Então, ele não é mais aquilo que ficava machucando, que a gente não podia mexer porque tinha medo de... Uma coisa que aconteceu comigo na última cirurgia que eu fiz, que foi a que causou uma paralisia, um tempo parado aqui no podcast, é que em determinado momento ali da minha internação, a moça não tinha mais onde furar. Já tinha furado aqui, e teve um momento que ela foi furar, que ao introduzir aqui a agulha, inchou aqui. Ela disse, não, tá aí. Estourou. Aí falou, estourou, aí estancou o sangue, botou aquela proteção e tal. Por que isso acontece? Depende do paciente. Tem paciente que está em estado de desidratação, né? Então o nosso corpo reage. Você está desidratado, você não está bem. O que acontece? Então o nosso corpo vai reagir, tanto para achar uma veia, quanto para suportar que tenha algo estranho. Mas depende também do paciente. Tem pacientes que realmente são de difícil acesso. Quando um paciente, você não consegue mais introduzir um acesso nele, como... Tem esse paciente, por acaso? Tem. E aí, como é que faz? Geralmente... Bota de cabeça para baixo. Geralmente, quando chega nesse estado, quando a gente observa que realmente não tem como permanecer, por exemplo, a gente conseguiu, muita luta, conseguiu um acesso periférico, que a gente chama, né? No paciente. O paciente foi lá e no mesmo dia, ou horas depois, ou minutos depois, a gente foi observar, o acesso já não estava mais na veia, ele tinha perdido o acesso. Quando chega nesses casos, a gente geralmente aciona o médico, e o médico faz uma avaliação, tudo que precisa de um acesso central. Numa veia... Acesso central. Uma veia central, uma veia bem calibrosa. Geralmente é feito ou subclávia ou jugular. Nossa. Entendeu? E é um acesso que é o médico que realmente faz. Isso. E em paciente, por exemplo, de diálise, às vezes muitos pacientes de diálise, eles têm um dispositivozinho, que às vezes quando a gente chega na instituição, eles dizem, olha, não posso verificar sinais vitais, veio a pressão nesse braço, porque eu tenho um acesso de diálise. Ou senão, eles possuem um outro tipo de acesso que também pode ser na subclávia, ou eles fazem na parte inferiores. Interessante, não, mas é isso. Cara, eu acho que a gente já deu uma hora, Natália. Já passou. Pessoal passou já? O pessoal tá reclamando que a gente faz um podcast muito longo, não sei o que e tal. Tem o canal de cortes, ó. Se inscreve lá no canal de cortes. Tu costuma compartilhar o teu dia a dia de enfermeira nas redes sociais ou tu não tem esse... Não tenho esse hábito. Na verdade, as redes sociais, para quem é da assistência, digamos que é um pouco restrito.
Tu pode compartilhar desde que não seja em horário de trabalho e nem que envolva assuntos do trabalho. Seria isso? Digamos, eu compartilhar um paciente, alguma coisa assim, sem autorização, isso pode dar uma parte judicial. Entendi. Sobre a questão, voltando aqui sobre a questão de a pessoa que está querendo fazer enfermagem, tu já explicou, né, o que ela deve evidenciar. Tu disse também no começo que a teoria e a prática são coisas bem diferentes, isso é comum. Tu acha assim que tu foi pelo lado certo, ou se tu pudesse voltar no passado, tu escolheria outra área? Não, eu acho que eu permaneceria na enfermagem. Helena, tem uma coisa também, o que a gente mais vê hoje em alguns jovens que querem trabalhar na área da saúde, é ir para a área da enfermeiro técnico, né? E enfermeiro técnico é uma boa inicialização para, na frente, a pessoa ir buscar um curso de enfermagem, pelo menos ter a noção básica do que é. Na verdade, muita gente começa pela parte técnica, realmente. Eu, por exemplo, tenho vários técnicos que atualmente estão na graduação de enfermagem. Na verdade, é um bom início, né? Você já iniciar como enfermeiro tendo essa noção do que é a parte técnica realmente, o principal com o paciente. Porque quando você chega na enfermagem, você não leva aquele choque. Você já teve... Já criou uma casca, né? Para poder trabalhar. E ali você realmente descobre se aquilo você realmente vai querer para a sua vida. Você garante, você quer, vai ter competências, vai ter iniciativa, vai saber desenvolver aquele trabalho. Uma vez eu conversei com um professor de matemática que para ele se formar em física, ele não precisou cursar o ano todo o curso de física. Ele já eliminou várias matérias ali que ele já tinha cursado em matemática. No caso de um técnico, ele tem essa possibilidade ou ele tem que ir do primeiro ao último? Primeiro a última. O técnico, ele vem do ensino médio. É um nível médio. Então, o técnico, ele vai estudar, dependendo da instituição, 2 anos, 3 anos, apenas realmente técnico. Quando você vai para a graduação, você vai ver matérias em 5 anos e algo bem mais complexo, não é? A gente tem, como eu disse, tem aquela realidade, né? Teoria, prática. Claro que a prática, ela anda com a teoria. Você não consegue desenvolver a prática se você não tiver noção da teoria. Mas quando você fala de um técnico, o técnico não tem os mesmos treinamentos que o enfermeiro tem durante a graduação. O técnico está mais presente na vida do paciente? Está. Mas quando a gente vai para a parte teórica, a gente vê que para o desenvolvimento de certa situação, você precisa de um nível superior. Interessante. Que momento da faculdade fica mais pressão? Mais pressão? Porque tu falou que no começo é mais laboratório, teoria. Acho que mais pressão é desde o início, quando você está ali naquele choque de realidade, né? Do nível médio para o nível superior. Porém, eu acho que fica realmente complicado quando você está no último. No último. Tem estágio, tem... estágio, tem TCC, tem defesa, tem... Teve sorte de não fazer TCC? Tu fez o portfólio, não foi? Foi. Na verdade, na minha época, eu não tive que defender o TCC e tal, entendeu? Foi um trabalho mais prático. Mas foi trabalhoso. Tecnicamente fez um TCC, né? Mas o TCC não, mas, tipo, um assim, diabo. Eu acho que você ter um TCC assim, mais completo, como é mais comum, eu acho que ele é muito mais trabalhoso do que como foi o nosso caso, né? E também teve gente aí na pandemia que se livrou do TCC. Muitos colegas de coringaram, assim, ficaram doidos por causa de TCC. Eu fui um. Fiquei meio doido. Cara, é muita pressão, doido. O ano que O cara fica...
O Léo sumiu. Final de 2018, 2019 foi puxado. Tu já chegou a fazer pós-graduação? Sim. Em que área específica? Eu sou especialista em urgência e emergência e gestão hospitalar. E atualmente eu estou fazendo a especialização de enfermagem do trabalho. Já tem 2, tá na terceira. Estou na terceira. Fora Mestrado. Fora Ainda isso- não. Ainda não. Fora isso, tu fez vários cursos também para complementar, né? Já. No caso, qual a importância de ter, por exemplo, qual a importância que tu acha desses cursos para agregar no teu conhecimento geral? São atualizações, na verdade. Todo ano algo muda. Até Então, no processo seletivo conta, né? conta. Por exemplo, eu me formei, mas já teve diversas atualizações com relação a áreas ou materiais que a gente utiliza na nossa vida. Então, antigamente uma coisa funcionava de uma forma, agora já foi atualizado, funciona de outra. Nossa, é muito louco, cara. Mas também, assim, Eu acho que, na verdade, todas as áreas, né? Sempre acaba descobrindo uma coisinha mas nova. eu acho que na área da saúde é pior, porque vai que um procedimento é muito sério, né? E aí, você não se atualiza e... Acontece. Acontece. É educação continuada. Helena, eu acho que era isso. Deu para conhecer um pouco de enfermagem. Eu tenho certeza de uma coisa. Eu não seria um bom enfermeiro. não me arriscarei. Olha, se fosse um enfermeiro coordenador, um enfermeiro mais gerente, você fugiria um pouquinho da assistência, né? Não mexeria muito com isso. Mexeria na parte realmente administrativa. Pode ser que essa área aí seja melhor. Por fim, Leonardo Marcel, você tem recados? Não, agradecer a Helena por ter aceitado o convite, né? E agradecer ao público que chegou até esse momento. A gente está tentando ao máximo melhorar. E fazer uns episódios mais curtos, né? Como foi esse. Quer dizer, Nem tanto. Nem tanto, mas dá para assistir, pessoal. Dá para assistir. Qualquer coisa, tem os cortes lá, mas se você quiser assistir na íntegra, YouTube, segunda-feira, né? se inscreve no YouTube, canal Cortes do Trevo. Lá tem cortes menores. Você vai lá, vai acompanhar, não vai roubar o teu dia todo. Para mandar perguntas, pessoal, para os convidados que vêm, você acompanha lá no Instagram. A gente posta com antecedência quem vai ser o convidado e a gente abre a caixinha de perguntas. Se você tiver alguma curiosidade, você manda lá. A gente não vai mais ler o nome de quem manda as perguntas. Algumas pessoas não queriam mandar perguntas porque a gente lia o nome da pessoa e tal. No caso da Eita Glória, o perfil dela é assim, Eita Glória. Tá lá. Bem criativa, né? Mas a gente não vai ler quem mandou as perguntas e você pode ficar à vontade também, mandar quando vir os próximos convidados. É isso aí, Léo? É isso aí. Agradecer a Desk. A Desk por ceder espaço e também a nossa nova produtora. Nosso produtor hoje Fugiu. fugiu. Vagalume. Enfim, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Helena, muito obrigado por aceitar esse Eu que convite, gravar esse agradeço. podcast Valeu, Helena. um pouco descontraído. A gente tenta ser mais contraído possível para não ficar algo muito sério. É assim que a galera gosta. Muito obrigada pelo convite. E assista o Trevo Podcast. Isso aí, ó. Isso aí. Não é eu que estou falando, mas eu sei. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.